Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Voltei com aquela aula, né? Que eu disse que eu voltaria com mais uma. E hoje vamos falar sobre matéria nova. Então, peguem aí a apostila de vocês, na unidade 3, perfeito? A unidade 3 vai trazer para gente o cordel, tá bom? Então, vamos ver as características do cordel, vamos ver o que é um cordel. Eu trouxe para vocês na aula de hoje vários exemplos, né, para a gente trabalhar bastante exemplo, e aí sim, na próxima aula, realizar as atividades da apostila. Então, vamos acompanhar aqui. Aqui, né, nessa tela principal que eu coloquei, trouxe para vocês, trouxe uma imagem de alguns folhetos, né, para vocês terem uma noção do visual, por enquanto, do que é, né, do que traz para a gente essa ideia de cordel. São esses livrinhos, né? Vou botar aqui para vocês verem. São esses livrinhos que ficam presos aí nessa cordinha, com imagens, estão vendo? Isso aí são os folhetinhos, os livrinhos de cordel. Então, aqui, esse aqui eu peguei da apostila de vocês. Quem quiser acompanhar aí na unidade 3, né, direto e destacando também, é uma boa, né? Então, aqui, ó, o poema de cordel, como você já sabe, narra uma história em versos organizados em estrofes. Então, a gente ainda continua, né, com a ideia de versos e com a ideia de estrofes, que a gente vem trabalhando desde a unidade 1. Né? Na unidade 1 nós vimos o soneto, na unidade 2 nós vimos, né, a poesia narrativa. Já agora aqui na unidade 3, nós vamos trabalhar a ideia de cordel, tá? Então, é tudo trabalhado ainda em cima da ideia de versos, da ideia de estrofe, para vocês continuarem acompanhando essa parte de versos e prosa, tá bom? Então, vamos lá. Em geral, as estrofes são formadas por 6 versos, chamados de sextilhas. Ó, isso aqui, quando ele fala, no nosso cordel de 6 versos, não são todos, tá? Não são todos os poemas de cordel que são formados de 6 versos. Ele até falou aqui, ó, em geral, né? Então, na maioria dos casos, na maioria do nosso cordel, ele é formado de 6 versos, que vai ser conhecido como sextilhas, que 6 vem da ideia de 6 mesmo. E sempre apresentam rimas. Então, isso aqui é muito importante, nessa palavra aqui, ó, sempre. Por quê? Porque nós vimos nas nossas características anteriores, né, nos nossos gêneros anteriores, que todos que nós vimos, né, não necessariamente poderia haver rima, poderia haver, como não poderia haver. Nesse caso, nós estamos falando já da rima. No entanto, há também cordéis cujas estrofes são formadas de 4, 8 e 10 versos. Foi o que eu falei ali em cima, né? Não necessariamente é formado de 6 versos, que a gente chama de sextilhas. Ele pode vir com menos, ele pode vir com mais. Isso aí vai depender do cordel apresentado. Mas na grande parte, na grande maioria, você vai ver o cordel de 6. Aqui, ó, já falando aqui, próximo parágrafo. Como todas as histórias, as de cordel apresentam personagens, os acontecimentos se passam em um ambiente e a narrativa é feita em primeira ou terceira pessoa. Então, esse aqui que eu marquei, né, são as características que a gente vai se deparar na ideia do cordel. Aqui nesse primeiro parágrafo, nós vimos o visual, que é a estrutura visual, né, feita em estrofes e versos. Já aqui nesse segundo parágrafo, nós estamos falando o que compõe essas características do cordel. Então, a gente não pode esquecer que na característica do cordel se encontram personagens, tem um ambiente e é narrado, né, ou em primeira ou em terceira pessoa. Nesse gênero textual, o ambiente é indicado logo no início e a história tem sempre um personagem principal. Então, isso aqui é apenas para vocês prestarem atenção e atentarem que no cordel você sempre vai ter um personagem principal
E o ambiente onde vai ser contada a história, ele vai ser sempre transmitido no início do texto, tá bom? Agora aqui, ó, passando para cá. Os poemas de cordel são ilustrados com xilogravura. Vamos sublinhar o xilogravura. O que é, professora? Eu não sei o que é xilogravura. Vamos lá. É uma técnica artesanal de ilustração, né? Olha aqui a pessoa fazendo, né? Então, a pessoa mesmo faz ali a ilustração do seu cordel. É como se eu falasse para vocês hoje assim, vamos construir um cordel. Como é que eu vou construir? Eu vou pegar uma folhinha, né? Vou fazer uma história que tenha personagem, que tenha um ambiente onde vai acontecer a história, e ele vai ser composto de uma forma de versos e estrofes. Parecido então, professora, você está falando parecido com o que a gente viu na unidade 2, de um poema narrativo, que compõe essas características. E aí, o que você vai colocar no cordel depois, né? Junto da sua escrita? Uma imagem, né? A ilustração. Aqui, ó. Tá vendo ali, ó, a frente ali? Tá vendo que eles são desenhados? Então, isso aqui você vai fazer uma técnica artesanal que a gente vai chamar de xilogravura. Então, anota aí não, né? Não, pode ser que anotem. Ou vocês destacam isso aí na apostila de vocês, ou quem não está com a apostila em mãos, pega o caderno e escreve, e anota. Xilogravura é uma técnica de ilustração. Porém, ó, isso aqui é importante, é artesanal, tá bom? Isso é importante. A estilogravura é obtida por meio de um processo chamado estilografia, que é o entalhe em madeira. Aqui, ó. Tá vendo a madeirinha, ele fazendo a construção na madeira aqui? Para entalhar as figuras na madeira, usa-se uma ferramenta que as deixa em alto relevo. Depois de entalhada, a placa de madeira, que parece um carimbo, é colocada sobre uma tinta e em seguida pressionada contra a folha. Assim, obtém-se a ilustração, que é o que a gente viu aqui na frente, né? A partir daí sai a imagem. Nesse caso, vocês vão pensar em vocês construindo a imagem de vocês diretamente no papel. Professora, mas aí não vai ficar igual, né? Porque aí está falando que teria que ser feita em madeira. Mas aí não vai dar para vocês fazerem, então vocês fazem direto no papel. Aqui eu coloquei já alguns exemplos, tá bom? Que a gente vai ver sobre cordel. Então vamos lá. Nos caminhos da educação. Em que nasci no sertão, e no sertão fui criado. Estou à vontade, pois de casa para o roçado foi através do cordel que fui alfabetizado. E quando fui para a escola, já tinha boa noção. Hoje, após ler muitos livros, já cheguei à conclusão de que é muito relativo ao assunto educação, pois já havia analfabetos, excelentes lavradores, pedreiros e carpinteiros, ourives, mineradores, homens rudes, é verdade, mas que têm os seus valores. Por outro lado, já vi gente que se diplomou e não sei por quais razões no tempo estacionou. Não conseguiu progredir porque não se reciclou. Bem, nós percebemos aqui nesse cordelzinho, né? Que ele é composto de 4 estrofes. Estrofe essas, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Todos eles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 4 estrofes, ambas de 6 versos. Cestinha, não esqueçam o nome, tá? Porque na prova ou até na apostila, em algum lugar, se vocês depararem com cestilha, já sabe que é a estrofe composta de 6 versos. E aqui nós temos também, ó, dentro do finalzinho do poema, né? Ó, criado e roçado. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho uma rima. Ó, vamos ver outra rima. Ó. Noção e conclusão. Outra rima. Perfeito? Que criado, aqui também, né? Criado, roçado, alfabetizado. Na verdade, ele noção, conclusão, educação. Ele tem rima com os 3 versos. Isso também vai acontecer. Então, tá perceberam que tem visualmente, né, as características do cordel, composto geralmente de 6 versos, contendo rima.
E o que mais agora a gente coloca na característica que nós vimos? O ambiente, o narrador e o personagem. Nesse caso, ó, eu que nasci no sertão. Então, eu já sei que está falando eu falando em primeira pessoa, né? Então, é um narrador em primeira pessoa, na qual ele mesmo é o personagem principal, né? Ele participa diretamente da história. E aqui, lembrando que ele fala bem aqui no início, que é o sertão, o local de onde ele está falando, né? Ele está falando do ambiente. Ok? Bom, podemos ir para um outro? Vamos ver um outro exemplo? Aqui, ó. Faz tempo que não vi a chuva cair sem parar, vendo a terra encharcada, sem o sol avistar. No sertão se faz festa, quando esverdeia a plantação, quando sair a cor cinza, nos dá pulo de emoção. Porque não há nada mais lindo do que ver todos meninos se molhar no terreirão, os velhos vira menino. Naquela grande diversão, hoje assim que me sinto. Então, para a chuva partindo, pulando, correndo e rindo, agradecendo e me divertindo, porque fazia tempo que aqui não tinha chuva para molhar o chão. Então, vocês podem perceber já aqui, né, que nesse visual, ele já não é uma cestilha. Por quê? Ó? 1, 2, 3, 4. Ele é composto de 4 versos. Portanto, ele já é um quarteto, né? E não é uma cestilha. Mas isso não impede, ó, de ele ter uma rima, ó, parar e avistar, plantação e emoção, tá vendo? Então, nós já, ó, menino com menino. Aqui nós já percebemos que ele é composto em estrofe, porém ele é de 4 versos e ele tem rima, né? Então, nós já vimos um outro exemplo. O poeta da roça. Sou poeta das brenhas, não faço papel de argurnesté ou errante canto, que vive vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito, e às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Esse aqui é engraçado, esse cordel, né? Porque ele aqui no título ele já me remete, né? O poeta da roça. E aí o que acontece com o poeta? A linguagem, né, a variação linguística que ele utiliza, ó, vocês podem perceber, né, na própria linguagem, mas no visual nós percebemos que também tem 4 versos, os 2 primeiros, mas o terceiro ele já tem 5 versos, tá bom? Então eu coloquei também para vocês perceberem que não necessariamente ele vai ter a mesma quantidade de versos sempre, né? Nós já percebemos aqui que os 2 primeiros têm 4 e o terceiro já tem 5, tá bom? Ah, professora, e aqui tem rima? Tem, ó, canto rima com amo, assina rima com estuda, tá bom? Na verdade, seria o assinar e o estudar, né? Seriam 2 verbos aqui, mas pela linguagem dele, a gente já percebe, né? Uma linguagem mesmo da roça, até mesmo várias aqui no decorrer do texto, mas que dá para a gente entender perfeitamente. Aqui também ele fala em primeira pessoa, sou o poeta. Então, aqui a gente já sabe que o personagem, né, é um personagem narrador. Então, características do cordel. Vamos a esse. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação.
mas trata de outros temas da luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário, coisa e tal. E você acha nas bancas por apenas R$1. Que legal. Esse é bom também, né? Vamos ver quantos versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é composto mesmo as estrofes, ambos de 6 versos, tá bom? Professora, tem rima? Tem rima, olha lá em cima, ó. Cordel vendido, cordão acontecido, mistério assistido. Então, nós temos ali o vendido com acontecido e o assistido, né? Embaixo, literatura, reflexão social, cidadão, cultura, educação. Nós temos a rima aí do reflexão, cidadão e educação. Temas, mal, povo e tal, bancos e real. Aqui nós temos o mal, o tal e o real. Então, vocês podem perceber que todas essas estrofes aí, as 3 estrofes, apresentam rima, tá bom? Esse aqui ó, a minha literatura de cordel e reflexão. Então, aqui nós também percebemos, né, que é o narrador contando a sua história. Opa, olha esse, que bonitinho. Vamos ver, ó, um cordel. Consegui. Ficou meio tortinho, mas consegui. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura desse cordel. Um cordel, apenas um cordel, feito sem folhas nem papel, digitado, porém num cordel, meio sem rima, mas um cordel, daqueles que não se faz mais, de quadra, cestilha, tanto faz, um cordel apenas e nada mais. Xilogravura, queria um papel, para enfeita essa minha loucura, de escrever sem rima essa escultura, tão vazia, pobre dessas rimas, dobradas no bolso, jogadas ao léu. Será lembrado? Não sei, tanto faz. Já foi gostoso, escrever me insatisfaz. Um cordel é sempre um cordel, mesmo sem graça nem papel. Essa é a minha loucura, esse é o meu céu. Não guardarei essas rimas, nem no bolso, nem em papel. Fica para ti essa lembrança. Escrevi ainda agora esse pobre cordel. Aqui tem até o ano, né? Ó, 10/4/2011. A hora, 3 horas e 6 minutos. Então vamos lá, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui já tem 7 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambos de 7 versos. Esse aqui, né, também apresenta aí as rimas. Vocês podem perceber ainda que ele rima bem, até por sinal, os versos, né? Olha lá no primeiro estrofe, as palavras finais de cada verso. Ó. Cordel, papel, cordel. Tem cordel de novo, né? E o mais a mais, o segundo. Papel, loucura, escultura. Rimas, Léo faz, satisfaz. Aí nós temos loucura e escultura e faz o satisfaz. Então, vocês podem perceber que as rimas elas vão mudando de acordo mesmo com o contexto, né? Não tem uma estrutura fixa para ela. E aí, estão gostando das leituras do cordel? Muito boas, né? Vamos ver esse aqui. Com quantos paus se faz uma canoa? Vamos lá. Oh, Maria, vem mais eu, para amor de nós dois casar. Para amor de nós dois casar. E esquece essa pergunta que tu quer me perguntar. Com quantos pau faz a canoa? A resposta sei eu não. Mas sei que com um pau só, teu pai fez um moeirão. Que legal, né? Interessante. Ele ainda botou a canoa de um lado e o mulherão do outro. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4 versos, cada estrofe. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês poderem observar direitinho, né? O que pode se encontrar aí, né, nos folhetinhos, se deparar nos folhetinhos do cordel. E aqui eu estou falando um pouquinho sobre a cestilha. Vamos lá.
A estrofe de poema composta de 6 versos é chamada de sextilha. Foi o que nós vimos lá no início da nossa aula, né? Nas sextilhas desse trecho lido do cordel, há rimas que se repetem no final do segundo, do quarto e do sexto versos. Mas isso não é uma regra, foi o que eu falei para vocês, né? A gente pode encontrar rima em qualquer posição dos versos da estrofe. As rimas em uma sextilha podem ocorrer entre outros versos. A sextilha é bastante comum nos poemas de cordel. No entanto, há também cordéis cujas estrofes são formadas de 8, 10. Nós vimos até de 4, né? De 7. Então, não quer dizer que a gente não possa se separar com outro número de quantidade X de versos dentro do cordel, ao contrário do soneto, e no soneto a gente tem aquela estrutura fixa. Aqui no cordel não tem. Na maioria das vezes você vai se deparar com a sextilha. Aqui a gente só tem exemplo de sextilha, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar os exemplos. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito. Porque existem os felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto, que foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Muito bom, né? E também em primeira pessoa, não preciso nem contar, né? Estamos falando de sextilhas, então todas essas estrofes são compostas de 6 versos, né? Lembrando que aí eu também, né, nesse cordel, o que eu encontro? A rima, tá bom? Não posso esquecer da rima. Viver é o desafio, desafiar é viver. Por isso eu vou vivendo, sempre buscando aprender, para não ser devorado pela falta de saber. Se posso, dou um sorriso, se não posso, um lamento. Mas não fico esperando, sonhando, sou avarento. E busco sonhar meus sonhos, até no sopro do vento, nas gotas fracas da chuva, que a terra vai borrifando. E faz levantar o cheiro de chuva que vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Muito bom isso também, né? Narrado também em primeira pessoa. É uma sextilha, então ele é composto de 6 versos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as estrofes são 6 versos. Temos também aí a rima, né, em todas as estrofes. E esse aqui é narrado em primeira pessoa. Olha o outro exemplo. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho, João Batista. Então, o filho mais novo se chamava Evangelista. Ai, que legal isso também, né? Esse aí é um poema também, né? Uma sextilha, também narrado em 6 versos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também apresentando rima e também feito em primeira pessoa. Perfeito? Versos, caro leitor. É para quem tem competência, é para quem possui um pouco de inteligência para concretizá-los com toda a fibra e a cadência. Versos é para quem tem o dom que Deus lhe deu. Aquele dom que veio do berço quando nasceu. Na Bahia tem alguém que tem dom igual ao meu. Isso aí também é muito bom, né? Narrado em primeira pessoa. Ele aqui está falando, né, 6 versos, né? E aqui é interessante que ele fala mesmo da escrita, né? Ó, versos é para quem tem o dom. Então, ele mostra, nessa última estrofe aí, né, o dom que ele tem
e que isso vem com ele, nasceu com ele. E aí ele termina o finalzinho falando, na Bahia tem alguém que tem dom igual ao meu, ele faz uma pergunta, né? Se no estado da Bahia tem gente também que tem esse dom da escrita dos versos. Tem o poeta da roça também, era bom da gente ter interpretado, né? Aqui, ó, aqui é uma imagenzinha, a gente finaliza aí a nossa aula com as nossas historinhas de cordel que a gente leu. A gente podia até interpretar algumas, né? A gente só falou mesmo das características. Por que eu fiz as características? Porque como a gente vai trabalhar bastante exercício fazendo interpretação, né? Aí eu preferi dessa vez a gente não interpretar os cordéis, e sim acompanhar a estrutura, né? Esse aqui que eu achei um poeta, um cordel escrito para vocês, de repente, um pouco mais difícil de entender, né? A história. Nós já vimos que ele está falando da roça, ele está falando dele, né? O poema, o assunto em si, né? É uma pessoa simples, uma pessoa de roça, perceber pela linguagem, né? Apresentadas aí nos versos, contadas no verso. E importante que ele aí, nesse verso, quando ele fala, sou poeta das Branhas, não faço papel de algum neste ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando paixão e percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho pobre não pode estudar. Então, ele pontua aí, né, que ele é uma pessoa que não teve estudo, né, que o pai também não teve estudo, e ele mostra isso aí no texto. É nítido, né? Esse eu achei bem legal de a gente voltar só para conversar pela escrita, porque os outros, né, têm uma linguagem. Esse aqui, por exemplo, quem tem essa linguagem também, mas ele não demonstra isso nos versos, né? Aqui ele já fala da mulher, né? O amor da mulher. Então, finalizando aí nossa aula, os cordelzinhos, né? Prestem minha atenção no visual do cordel, na estrutura do cordel. A história do cordel pode ser apresentada a qualquer uma história. Aí, ó, tá vendo? Vários livrinhos. E aí, para a gente chegar aí e finalizar nossa aula, a aula essa falando de cordel, vocês vão produzir, não esqueçam de produzir da 29 ou da 49 até 54. Aí sim, vocês vão acompanhar a parte de interpretação, né? Nós vamos interpretar esses cordéis. Por isso que hoje eu preferi ficar no visual, a gente reconhecer mesmo os cordéis, porque de repente aqui ninguém, ou um ou outro tenha só ouvido falar, né, do que seria um cordel. Então eu decidi apresentar esses cordéis para vocês, e de diferentes assuntos, né? Diferentes assuntos. Então, aí na apostila, vamos começar o treinamento desses cordéis com a interpretação, da 49 até 54. Aí eu espero vocês na próxima aula, corrigindo esses exercícios, tá bom? Ó, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, galerinha!